Isso, agora vamos, hein? Olá, E aí, agora sim, tudo bom? tudo bem? Boa Maravilha. noite. Nossa, boa noite, Gabi. Primeiramente, né, deixa eu te agradecer demais aí por ter aceitado o convite, tá? Conheci esse seu trabalho, né? Acho que faz uns 2 meses ali que eu lembro, até te mandei uma mensagem, compartilhei, né? E aí eu fiquei encantado, né? E aí eu falei assim, não, mas será que ela vai topar um bate-papo comigo? Um jovem professor aqui e tudo mais, que gosta de educação financeira também. Fiquei muito feliz, né, de você ter aceitado. Então, de primeira mão, é te agradecer demais aí por ter aceitado o convite, beleza? Maravilha, eu tô sempre na disposição de estar somando com quem está nesse propósito de democratizar um conhecimento tão importante assim. Então, às vezes eu não consigo porque a agenda é muito louca, eu tô fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, mas eu tô sempre tentando aí fortalecer, porque eu sei o quanto que é uma missão, né? Sim, nossa. E assim, né, eu acho que tô até vendo pela sua voz, né, porque tô acompanhando aí suas postagens e tudo. Maratona de julho tá cabulosa, hein? É Nossa isso, dá-lhe Senhora. água, dá-lhe chás, e tamo firme e forte. Nossa, É porque é enfim. nosso aniversário de 2 anos e eu sou uma pessoa assim que gosta das coisas grandes, né? Aí quando vê, 20 dias de programação todo dia, entendeu? Já que não dá pra gente juntar todo mundo, fazer uma mega festa, entendeu? Porque se não fosse a pandemia, a gente ia fazer uma festona nesses 2 anos lá no front, sabe? Juntar vários Nossa. empreendedores e fazer um negócio da hora. Mas a gente tá no momento de quarentena, temos que ficar quietinho. Então a gente Hum, vai fazer, tá fazendo aí esse barulho nas redes. nossa, excelente, tá? Eu posso te chamar de Gabi mesmo? Qual que é o mais comum aí? Pode me chamar de Gabi, eu te chamo de Gui, né? Gui, nossa. Guilherme é só a primeira vez. Guilherme é muito sério pra mim, ó. Enfim, Gabi, então antes da gente começar, porque desse projeto que eu fiz, né, que eu te falei e tudo mais, das minhas série de 10 lives também focado em estudantes de ensino médio, eu gosto de fazer, como eu sou professor, né, eu gosto de fazer combinados antes, né, a gente professor gosta de fazer combinados antes de começar. E aí, para quem está assistindo aí, principalmente é para todo mundo, não só para nós dois, mas para todo mundo, né? O primeiro, são 4, tá? Primeiro combinado, né? Nós aqui, quem está assistindo essa live, nós ser vulnerável, por quê? Porque a gente vai falar de um assunto que, querendo ou não, infelizmente ainda é um tabu no Brasil, né? Então, assim, a gente tem um pouco de dor na hora de falar, mas exatamente quando a gente é vulnerável sobre falar de dinheiro, que as coisas começam a melhorar. A gente começa a entender nossas dores, nossos anseios, e aí o papo flui muito melhor. Então, esse é o primeiro. Segundo combinado, né? Tipo, sem julgamentos. Por que, que eu falo sem julgamentos, né? Porque tanto o pessoal que está assistindo, que às vezes tem uma dúvida, e é aquilo, né? Nenhuma dúvida é burra. Não existe dúvida burra, né? Que é óbvio para mim, às vezes não é para você e vice-versa. E é aquilo, né? Eu e você, duas histórias diferentes, dois contextos diferentes. Então, assim, eu falo de sem julgamentos porque quanto mais a gente vir aqui para aprender, né, um com o outro, melhor vai ser o papo, né? O terceiro é escrever e refletir. Então, ó, só pra você ver, eu tô com as minhas perguntinhas que eu quero fazer para você. E assim, Gabi, se você estiver falando, e eu estiver assim, ó, é porque eu tô anotando. Porque esse papo com você vai ser aprendizado para mim, sem dúvidas. E eu sou do tipo que ama escrever e refletir depois, né? Como professor, eu sou a favor de aprendizado ativo. Então, você que está assistindo essa live também, já pega aí sua caneta, papel, porque vai ter muito aprendizado aqui hoje. E o quarto, né, combinado que eu gosto de fazer, é de estar disposto a tentar mudar. Porque como vai ter bastante coisa debatida aqui, eu acho que a pessoa, se ela tirar, às vezes, um proveito, né, um aprendizado, e às vezes aplicar na vida dela, cara, ela já pode transformar ali coisa pouca, né? É o famoso mini hábito, mini ação que pode culminar numa ação grande. Então é só para a gente iniciar, para quem está assistindo aí, esses são os 4 combinados que eu gosto de fazer aí com as minhas turmas, né? E também quando eu vou fazer esses papos. Tá show? Adorei, adorei. Beleza? Gabi, então, né, primeiramente, eu espero que você esteja bem, sei que você deve estar cansado aí, mas uma honra estar falando com você. Eu Para tô que iniciar, nem um rock balboa subir na escada, entendeu? Eu quero é mais. exato. Para iniciar, eu queria meio que, como eu estou te convidando, né, eu queria que você se apresentasse, né, tipo, quem é Gabriela Chaves, né, sua história, enfim. Sim. Minha história é muito grande, não cabe em uma hora de live, né?
Vou Não, resumir uma mini bio, que é, sou Gabriela Chaves, sou economista, tenho 25 anos, as pessoas ficam chocadas, mas é isso mesmo. É, eu quantos faço anos você acha que mestrado eu tenho, em... Gabi? Uns 28, por aí. 27, mas 28 daqui 3 semanas, por isso. Ah, arrasou, acertei! Praticamente. É isso. Hoje eu faço mestrado em Economia Política Mundial pela Universidade Federal do ABC. E eu sou fundadora, eu pesquiso, eu sou uma pessoa de muitas frentes de trabalho. As pessoas, elas veem uma face de mim, mas elas não conseguem ver o todo, porque às vezes nem eu sei o todo. Cada dia eu descubro uma arte minha, um talento. Mas Uhum. eu estou pesquisando, minha pesquisa não é sobre educação financeira, por mais que isso choque as pessoas, é sobre economia política e desigualdade de gênero. Nossa, legal. É, vou terminar ele muito em breve, graças a tudo. Então, gente, ó, se tivesse acabado essa quarentena, a gente ia comemorar muito. Que eu tô vendo umas pessoas que eu gosto muito nessa live. E é isso. Não vai rolar. E sou fundadora da Nufront Empoderamento Financeiro, que é uma plataforma que nasceu há 2 anos para democratizar a economia e a gente ensina a economia e a educação financeira a partir de músicas de rap. Eu criei esse método inédito, que é uma forma da gente conseguir aproximar essa questão da economia do universo das pessoas. A gente, na verdade, já está totalmente inserido. Eu gosto muito de falar que, mesmo quem está desempregado, lida com economia. As mulheres donas de casa talvez sejam as pessoas que mais lidem com economia, mesmo elas não recebendo um salário. Então é muito importante a gente expandir essa ideia de quem é a cara da economia, o que esse universo, porque, enfim, esse tempo já foi, né? Nossa, E aí é maravilha. isso, eu gosto também muito, enfim, essa pergunta quem é você é muito complexa, né? Mas eu sou uma pessoa também apaixonada pela África, pelo continente africano, já fui algumas vezes e eu tenho um relacionamento seríssimo com o Zimbábue, eu amo o Zimbábue e não vejo a hora de eu poder ir pra lá de vez. De ir e ficar lá. Eu vou fazer. Eu sei que eu vou fazer um dia na minha vida que nem a Nina Simone, sabe? Tipo, falar, Aham. gente, valeu, falou, e aí eu vou pra lá e é isso, o mundo que lute. Mas por enquanto eu tô aqui, então aproveita. Eu ia falar isso. Vamos aproveitar Gabriela Chaves, pelo amor de Deus, aqui no Brasil. Precisamos. Gabi, só disso que você falou, já fiquei com um monte de pergunta aqui e tal, mas só para a gente, tipo assim, né, e até né, aos pouquinhos, de onde que veio até essa ideia sua da no front, né? Porque assim, você é formado em economia, né? Isso, sou E aí, economista. aí como que foi a ideia do Nufront? Porque assim, quando eu conheci, foi o que eu falei, eu achei inovador. E aí, obviamente, antes de iniciar um papo mais sobre finanças, com dicas e tudo mais, sua visão, eu queria entender qual que foi o estalo para você, assim, que você falou assim, cara, eu vou fundar isso, vai ser no front, não sei se pode falar o nome, o porquê de no front, enfim. E aí, como que você pegou, juntou com rap? Então, eu acho importante, assim, pra gente entender essa construção, é importante entender o papel do rap na minha história. O rap Boa. foi o primeiro show, o show do Racionais foi o primeiro show que eu fui na minha vida, com 6 anos de idade. Eu não entendia nada, mas eu já fiquei fascinada ali. E eu cresci muito perto do São Luís, que é ali Capão, São Luís, é uma região aqui em São Paulo que é de onde veio o Racionais. Então é uma Uhum. cultura que sempre teve muito presente na minha vida. E eu acho muito importante dizer que a minha consciência crítica foi formada a partir do rap, a partir dos questionamentos dos Racionais e de tantos outros. Então, o que aconteceu foi a partir do momento em que eu consegui, eu entrei na faculdade através de bolsa, porque a mensalidade da minha faculdade era R$ 2.800, tipo assim, não tinha condições nenhuma de eu pagar aquele valor de mensalidade, eu consegui uma bolsa integral. E conseguir essa bolsa fez com que eu conseguisse também um trabalho no mercado financeiro. E quando eu Uhum. comecei a trabalhar no mercado financeiro, eu entendi que assim, existia um abismo de conhecimento sobre dinheiro. A gente tem um abismo de desigualdade financeira em termos de renda
mas a gente também tem um abismo muito grande quando a gente fala de gestão financeira, do aprender a lidar com o dinheiro. E aí foi um momento de choque, assim, e eu lembro, assim, que era um momento em que eu ia trabalhar no centro, e aí eu encontrava pessoas muito bem-sucedidas, cheias de patrimônio, fazendo viagens internacionais e falando sobre seus investimentos. E aí, quando eu voltava para casa, eu via as pessoas extremamente endividadas, com autoestima baixa, sem saber, desesperadas com o futuro, sem ter uma reserva de emergência. Então, quando eu vi esses dois mundos, sabe? Eu comecei a pensar como é que eu posso fazer esse conhecimento atravessar a ponte, né? E foi aí que foi meio que quase natural, assim. Eu não fui da economia para o rap, mas sim do rap para a economia. E isso faz uma diferença muito grande na forma como essa metodologia é pensada. Porque ela nasce com o intuito da gente conseguir entender que todo mundo lida com economia. Inclusive, a base é o que sustenta a economia. O que sustenta a economia brasileira são os reais e não os bilhões. Né? Precisa de muitos centavos para você formar R$ 1 bilhão. E é justamente essa base da economia que sustenta tudo. Nossa, Então, foi um pouco esse o percurso. Inclusive, o curso tá com as inscrições abertas. Quem quiser fazer esse curso, é só acessar www.nofront.com.br/liberdade. boa. Depois, quando no finalzinho a gente repete, tá? E aí depois, quando eu for postar aí o nosso vídeo lá, eu também eu vou ajudar na divulgação. Claro. Fica tranquila. E, Gabi, assim, já que a gente, né, você falou muito do termo da economia, depois eu vou querer voltar até um pouquinho pro rap aí, porque é uma coisa que, quando eu vi no seu trabalho, eu falei, nossa, ela deve ter alguma vertente aí para ir para uma escola pública, né? Porque eu sou professor de escola pública e meu projeto é aí. Então, tenho várias perguntas aqui. Mas, assim, o que você acha, né, do tipo, porque a gente vê esses termos econômicos, né, e parece que eles vêm para distanciar, né? Por exemplo, eu vejo muitas vezes em notícias falar tipo LFT, umas coisas que às vezes nem tá mais, né, na notícia. Hoje fala de Tesouro Selic, algo às vezes que é até mais simples. Mas como que você acha que a gente pode levar, agora falando assim, até um pouco do meu público e você pode, né, falar de uma forma geral. Como que a gente pode levar esse conhecimento de economia? Porque a pessoa, é isso, economia para mim tinha que ter na escola, né? Porque é entender exatamente como que a gente vai lidar nessa ciência social de entender os recursos escassos, né? Então, como você acredita que a gente pode levar isso para os educadores de uma maneira mais fácil? Bora se articular. Bora se articular. A gente tem uma missão muito parecida, muito próxima. E eu acho que o caminho não está dado, a gente tem que construir. Se já tivesse dado, a gente já teria tanto direito quanto economia no currículo básico das escolas, que eu acho que são duas questões fundamentais. Nossa, Hoje, as nossas crianças não sabem os direitos da criança e do adolescente. E isso é muito sério, né? essa, Isso é realmente muito sério. Os sujeitos de direitos não sabem dos seus direitos, né? E é muito importante a gente entender o quanto que os nossos direitos são importantes para constituir a nossa individualidade, a nossa cidadania, né? Então, eu acho que realmente é um trabalho da gente se articular, da gente conversar. Quando eu fundei a No Front, Gui, foi um contexto, tipo, onde eu saí do meu emprego e eu tinha o dinheiro da rescisão do meu emprego. E eu decidi que eu ia investir aquele dinheiro o melhor que eu pudesse para compartilhar o que eu tinha aprendido com outras pessoas. Então, assim, se a gente tivesse, né, uma fundação, vamos supor que você fosse um Lehman, a gente conseguiria aí ter uns recursos para a gente colocar essa educação financeira nas escolas de pé. Agora, sendo você um Costa e eu uma Chaves, a gente vai precisar construir isso e vai precisar articular isso. Assim, eu não tenho uma Senhor Costa, resposta Senhora pronta. Chaves. Se tiver algum lema assistindo essa live, a gente também está aceitando contatos. Gabi, nossa, achei muito legal isso você falar, que eu até anotei aqui, porque é algo que eu quero incorporar. Você falou, cara, levar os direitos, sabe? Eu já estava pensando de tipo, nossa, a gente levar a questão do direito de consumidor, por exemplo, né? Que a gente não sabe e não chega mais. Direitos fundamentais constitucionais, toda pessoa precisa saber. Toda pessoa precisa saber.
eu sou até descarada, porque eu gosto de reivindicar uns artigos das Constituição que me convém, assim, sabe? Tem o direito de ir e vir. Mas realmente, gente, é fundamental, assim, esse negócio de tudo bem que a gente está num momento do país que parece que nada funciona, mas ainda funciona. Então, conheça os seus direitos e exija seus direitos, porque os grandes poderosos, eles estão reivindicando a todo tempo. Por que que o Queiroz está solto e o Rafael Braga ficou preso não sei quanto tempo? Porque as pessoas, elas sabem muito bem entender e operar dentro do direito. Quem não sabe é que fica 5, 10, 15, 20 anos e é um sistema que foi feito para isso, né? Foi feito para ser excludente, não foi feito para ser justo. Foi feito para realmente manter a ordem social, que é uma ordem social que privilegia meia dúzia em detrimento da maioria, né? Total. E sem contar que, né, eles têm uma pessoa só para isso, né? Eles pegam uma pessoa, pagam essa pessoa só para ficar por conta disso, para achar brechas e tudo mais. Enfim. E deixa eu te perguntar, já que você falou, né, do seu projeto, que é a questão da educação financeira como rap, o Mano Brown já sabe do seu projeto, ele é o patrono, que já entrou em contato com ele. Sim, eles sabem, eles sabem. A gente tem autorização deles. Grande padrinho nosso é o KLJ, mas todos eles sabem e apoiam bastante o nosso trabalho. Ficaram muito felizes quando a gente desenvolveu esse trabalho mesmo. Deram autorização para a gente batizar o nosso podcast com o nome do disco. Então a gente tem também um podcast que chama Cores e Valores Podcast. E é realmente é um sonho realizado, né? Eu nunca vi o Mano Brown pessoalmente, mas o Kelly J, o S Blue e o D-Rock já. E é realmente, enfim, eu sou até suspeita para falar, porque eu sou muito fã desse trabalho, assim, eu acho que realmente a discografia dos Racionais, ela é uma contribuição imensurável para a cultura brasileira, ela traz o panorama do sujeito periférico de uma forma que talvez nunca tenha sido retratada antes na história, e é realmente fundamental, é um legado muito importante, né? Eu, mesmo trabalhando com as músicas, eu ouço Racionais quase todo dia, tipo, as coisas tá difícil, eu boto capítulo 4 versículo 3 e vamos pra luta, entendeu? Gabi, seguindo o combinado nosso de ser vulnerável, eu vou falar uma coisa que eu vou ser super vulnerável aqui, né? Não tem nenhum problema em falar. Mas, né, eu venho de uma realidade bem privilegiada, sabe? Assim, sempre tem uma escola particular boa. Eu sou formado em engenharia, na verdade, né? E aí eu fui para a escola porque aquilo, não encontrei paixão na engenharia, encontrei paixão na educação. E eu fui conhecer mais a fundo. Eu conhecia Racionais, né, de ouvir, mas de ouvir, assim, uma música ou outra. Mas foi nessa... aquela coisa, né? Uma das coisas da quarentena foi ressignificar algumas coisas. E eu simplesmente, sei lá, foi alguma coisa que eu ouvi, foi muito, acho que depois do papo do Mano Brown, até com o Drauzio Varela, né, que eles fizeram uma live. Cara, eu comecei a ouvir Racionais, eu falei, Jesus, por que não... E é isso, não era da minha realidade, entende? Assim, realmente não chegou a mim. Tinha todos os recursos possíveis para chegar. E eu simplesmente fiquei assim. Tem uma música deles, né, que chama A Vida é um Desafio, que eu ouvi ela num loop de 100 vezes. Eu não tô zoando, acho que eu fiquei o dia todo falando assim, cara, a gente tem que realmente fazer alguma coisa. Então, cara, que incrível. Eu já consigo vislumbrar para você, tá? Você entrando num show deles e tal, eles cantando, e eles, Gabriela Chaves do No Front, e aí você fazendo lá. E vai ter uma música. Tudo isso, não. Hã? Como é que é? Não, mas vai rolar de eu entrevistar o Mano Brown, tenho fé. E é isso. Subam essa hashtag. Eu tô pedindo várias hashtags. Porque eu quero muito entrevistar a Camila CDD. E eu tô pedindo mais a Camila CDD do que o Mano Brown. Não sei por quê, mas é porque é isso, prioridades, né, gente? Mas eu quero entrevistar os dois. E a Glória Maria, gente. Meu sonho é conhecer a Glória Maria. Me ajudem a realizar esse sonho de princesa. Faz aquelas artes bonitas, Gabi. Aquela arte bonita que você já faz aí na sua página do Instagram. E faz a galera, a gente vai compartilhando, colocando essas hashtags que vai funcionar. É sério. Foi show. Mas, Gabi, agora vamos só entrando mais aqui, até mesmo na parte educacional, para eu tirar mais insights ainda.
Porque assim, né, o meu projeto mesmo, ele é para ensino fundamental 2, né, os anos finais. Então é para oitavo, nono ano, serve para ensino médio também, né? E assim, Uhum. se você, eu não sei se você já teve alguma experiência de levar para uma escola pública, para levar mais para jovens, enfim, aí você pode até falar. Mas como você acha, qual que é um bom caminho para começar a ensinar esses os termos econômicos, um básico de educação financeira? Como que você faria, entendeu? Colocasse você lá, um tempo numa sala de aula, o que você faria? Fique à vontade, Ah, tá? Aqui a gente tem toda uma metodologia. Eu já fiz aula com jovens, assim, com adolescentes. Eu fiz uma turma que foi, assim, talvez a turma que mais me exigiu, mas foi muito importante, assim. Foi uma turma na Fundação Casa, com Uhum. meninas que estavam em situação de detenção na Fundação Casa. E eu realmente, eu acho que o primeiro passo para a gente ensinar educação financeira para a juventude é não subestimá-la. Não dá para você subestimar os jovens. Eu adoto uma perspectiva bastante freiriana, de construir o conhecimento junto dos alunos, partir do referencial dos alunos, partir da realidade deles. Ao invés de você ensinar o cara a ler, escrever B com A, bar, você vai ensinar ele o que é bola, porque a bola tá ali, ele consegue ver, ele consegue sentir. Eu acho que isso é muito importante, mas, sobretudo, não subestimar os jovens, assim. Quando a gente subestima os jovens, a gente perde o canal de comunicação. E a confiança é um elemento muito importante dentro do processo formativo, né? Porque você está dando e você está recebendo. Você está se abrindo na fragilidade do que você não sabe para receber conhecimento. Então, nesse processo, a confiança, ela precisa existir. Tanto para que esse aluno consiga se abrir em relação ao que ele não sabe, para você conseguir compartilhar o conhecimento do que você sabe, mas também entendendo que o processo educacional ele é um processo onde o formador é formado, né? Nossa, sem E dúvida. você, assim, toda vez que você entra numa sala de aula, você também é formado pelos seus alunos, né? Então, o processo de educação ele é um processo recíproco, contínuo. É um processo muito complexo, né? Mas eu diria isso, partir da realidade concreta e não subestimar a juventude. Esses são dois elementos para a gente conseguir avançar. Gosto muito de dar aula para adolescente, eu não me sinto apta a dar aula para criança. A Uhum. vez que eu fiz isso, gente, foi assim, um pânico. Um É perigoso. pânico, que na metade da atividade as crianças estavam falando assim, qual que é o nome dela? Porque eu não me apresentei, eu fiquei tão nervosa que eu esqueci meu nome. Eu esqueci meu nome, assim. Mas é isso, eu acho fundamental. Tenho projetos nesse sentido, bora trocar essa ideia, porque realmente é muito importante. Tem algumas iniciativas também, acho legal trazer isso. A Bia da Barcos, eles estão há 3 anos validando uma metodologia de ensino de educação financeira em escolas públicas, no Rio de Janeiro. Você não conhece. É Barcos? Barcos, Barkus. Então, vale a pena ver com quem já está olhando para esse segmento, já está fazendo essas validações, porque é isso, né? Educação financeira não é você chegar, dar uma palestra e sair. Tem todo um estudo, validar a Contínuo, né? metodologia, entender como é que as coisas estão. Então, é muito importante, de fato, a gente ter esse cuidado, né? E ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, a gente tem que ser muito responsável, né? Falando disso. Então, eu acho que eu diria que é isso. Tem que começar da realidade concreta, material, sem romantismo. E a partir disso, a gente atuar a partir do referencial desses jovens. Mas é muito louco, assim, porque de verdade, eu cada vez mais que eu olho para esse assunto, eu acho que a gente tem que ser menos hipócrita. A juventude já fala muito de dinheiro. Você pega o trap, os caras só falam de dinheiro o dia inteiro. O dia inteiro. E a gente entender que sintoma é esse que faz o cara ficar falando de dinheiro, não sei o que lá, e na prática ele não tem o dinheiro para pegar um busão. Nossa, é muito isso.
Então a gente precisa entender esses mecanismos, entender, é isso, baixando a guarda do julgamento. É um processo realmente muito complexo. Sim, ó. E aí, só para até compartilhar, assim, que você falou que ele me lembrou muito. Quando eu fiz o projeto só tem 2 anos também, né? Vai ter 3 anos agora, assim. Foi um estudante mesmo falar que, por exemplo, falar de dinheiro para ele relembrava muito sobre como, tipo assim, sobre uma dor muito forte, porque ele associava o dinheiro à briga da família, entende? Então, assim, é igual você falou, é um processo que tem que ser muito cuidadoso. E assim, uma coisa que eu fico bem curioso para saber, e eu não sei se você pode dar uma palhinha, você sabe, né? Pelos e-mails eu achei que você cantava, né? Eu achei que se Ah, você tem lembra, algumas né? pessoas que acham. Então, eu já mandei, você viu, no e-mail do convite, nossa, queria muito que você cantasse o rap, já ensinasse ali e tal. Mas eu queria Um saber, por dia. exemplo, até para quem tá aí, por exemplo, um ensinamento que você dá assim no curso, ou até mesmo quando você vai dar um conteúdo. Uma música do Racionais e aí uma reflexão em cima dela. Basicamente, estou te pedindo uma palhinha. Você quer uma palhinha, né? Olha, como as inscrições do curso estão abertas, eu tô querendo chamar o pessoal. Vamos ver se eu consigo achar alguma coisa aqui. Vamos lá. Eu vou mostrar um som que eu acho que conecta muito com o que a gente está falando aqui sobre essa questão da juventude. Boa. E aí a gente vai conversar sobre esse som, porque esse último disco do Racionais, Cores e Valores, ele é isso, é complexo eu trazer minha metodologia para uma live, porque é todo um processo, né? Mas a Não, gente vai sim, fazer mas uma é reflexão aquilo, é para dar aqui com essa música. é o petisco, entendeu? É É para a galera isso. ficar com a vontade para entender uma reflexão. Essa música, ela foi talvez uma das músicas mais polêmicas desse último disco do Racionais, porque foi um momento justamente que eles já estavam há muito tempo sem produzir um disco. Uhum. Veio esse disco Cores e Valores, que é um disco muito sintético, e é um disco que traz várias reflexões em relação a essa questão do dinheiro, certo? E aí eu quero Uhum. botar essa música do Eu Compro pra gente refletir junto, certo? Ela tem 3 minutos. Acho que metade dela dá pra colocar. Acho que isso. Olha só aquele shopping, que da hora, que da hora. Os moleques na frente pedindo esmola. Pé no chão mal vestido, sem comer, sem comer. Será que alguns estão ali querendo vencer? Minha ambição tá na pista, pode ir pra que eu encosto. PM branca e preta, M3, com a mão da Silva eu gosto. Os negros chatos num rolê de Mercedes. Apenas 2, 3, 4 é conta, poucos vezes. Isso eu sonho de ter, a Fire Blade vermelha. Rap só CBR, um AB Max, um AP, R8 GT ou uma Porsche Carreira. Ou num pulso Zenith, ou um Patek Philippe, um pingente de ouro com diamante safira. No pescoço o cordão, os bicos vê não acredita. E o neguinho sem pai, quem insiste pode até chegar. Entrar na loja, deu a nave, espera aí tu vê. Eu quero o compro e sem desconto. À vista, mesmo podendo pagar, tenha certeza que vão desconfiar. Pois assim vem disfarçada há muitos séculos. Não aceita seu status, nem sua cor. Cordão, que agride os fãs, que cria mansão, de elite, pra nós não tem limite. Cordão, que agride os fãs, que cria mansão, de elite, pra nós não tem limite. Na mão de favelada é logo ela, logo ela, logo ela. Na mão de favelada é logo ela, logo ela. Na mão de favelada é logo ela. Vou botar só metade da música pra gente pensar, porque já dá muitos elementos. Essa música ela ainda continua, mas nesse trecho que eu trouxe, a gente já tem um elemento muito legal pra gente pensar,
que é essa frase, na mão de favelada é Monguela. Essa é uma frase que não é a primeira vez que ela aparece na discografia do Racionais. Ela aparece também na música Vida Louca Parte 2, onde ele fala: dinheiro é foda, na mão de favelada é Monguela. Na crise, vários pedra 90 esfarela. E aí é muito interessante a gente pensar na relação que o sujeito que está cantando essa música estabelece com o consumo. Existe aí uma pretensão de achar no consumo uma resposta para o problema do racismo. Então ele fala, por não pulso, o Venite, ele cita várias marcas que a gente nem conhece, né? Um pingente de ouro com diamante e safira, no pescoço o cordão, os bico vê, não acredita. E vai falando um pouco do quanto, das barreiras que a gente enfrenta quando a gente tem acesso ao consumo, mas a gente ainda está inserido dentro de uma estrutura essencialmente racista e desigual. Mesmo podendo pagar, tenha certeza que vão desconfiar. E aí a gente pode fazer uma ponte dessa música com outras músicas da discografia um pouco mais anteriores, que vão mostrar um outro Brasil. Se você pega o disco do Sobrevivendo do Inferno, você não tem músicas que falam do consumo nessa ordem. Porque talvez naquele momento histórico, aquele disco não tinha espaço para isso. A gente pensar que o salário mínimo no Brasil chegou a R$ 300 em meados de 2000, dos anos 2000. Antes disso, essa perspectiva de você consumir, ela não estava colocada para a população nem. A gente tem mudanças que fazem esse consumo, mas também trazem uma certa confusão mental em torno do que o consumo significa na nossa vida. E aí é muito interessante porque tem gente que julga essa música como uma ode ao consumo, né? E o pessoal, porra, Racionais, falando de... Gente, presta atenção. Quantas músicas do Racionais tem refrão? Pouquíssimas. O refrão dentro de uma música, ele tem um papel muito importante. E aí a gente pega o refrão dessa música. Eu compro, eu compro, eu compro, eu compro, eu compro, eu compro, eu compro. Num primeiro momento, você acha até legal. Porra, tá comprando mesmo, eu compro, eu compro, eu compro. Só que no final, ao longo da música, esse barulho ele vai ficando quase que atormentador, porque esse refrão, ele mostra que o cara virou um robô. Ele só consegue comprar. Eu compro, eu compro, eu compro, eu compro, eu compro, eu compro, eu compro. E ele já não tá mais refletindo sobre o que ele tá comprando. Ele tá mecanizado pelo sistema de comprar. Então, é muito louco, porque onde as pessoas veem uma apologia ao consumismo, eu vejo uma crítica muito bem elaborada, que é de pensar assim, quem é que está consumindo por você? O que é que você está comprando? Quando eu ouço o cara comprando tantas coisas, eu me boto a refletir, o que é que eu estou comprando? Para que é essa compra? Então, essa é um pouco de uma palhinha da gente entender que tá tudo bem a gente querer ter as coisas. E essa é uma coisa que os educadores financeiros de classe média alta não conseguem entender. Que o cara quer ter um tênis e tá tudo bem o cara querer ter um tênis. O cara quer um moletom da hora, tá tudo bem ele querer ter um moletom da hora. Eu já vi educadora financeira falar, ai, compra roupa no brechó. Amada, o brechó da quebrada não é o brechó que tem no seu bairro de elite. Então, assim, só quem cresceu usando roupa usada do filho da patroa sabe o valor de uma calça jeans nova com etiqueta. Entendeu? E tá tudo bem o cara querer ter uma calça jeans nova com etiqueta. Então, assim, ter essa vivência periférica, a gente entender esse contexto de escassez, ajuda a gente a entender uma série de gatilhos que a gente tem quando a gente consegue ascender economicamente. Tem uma imagem que eu gosto muito de usar nos meus cursos, que é de um moleque cheio de Danone e bolacha. Porque grande parte de nós, quando ganham primeira grana legal, gasta com comida. Gasta com comidas que você não pode comer no dia a dia. Entendeu? É aquela batata frita que sorri, que você queria muito quando você era criança. E aí agora que você tem um VA, mano, você vai estourar. Você vai estourar. A gente tem fetiche com Danone, sucrilhos, leite em pó. São fetiches muito básicos, estão relacionados à escassez da infância. Então, só nessa música, isso que eu nem... E só naquela capa do disco também já tinha muita coisa pra gente analisar,
Acho que aí já tem, só nesse trechinho de um ano e de 1 minuto e meio que a gente ouviu, a gente já tem essas reflexões para a gente ter, assim, o que a gente está consumindo, de que forma a gente está consumindo. Entendendo que tá tudo bem você querer se vestir bem, você querer comer bem, você querer dormir bem, porque tudo isso tá no lugar do mínimo da dignidade humana. Entendeu? É o mínimo. Você poder ter refeições decentes, você poder se vestir bem, você ter um lugar confortável para você morar. O que chamam de ostentação só é ostentação quando tá na periferia. Porque dentro as elites sempre andaram de carros de marca, sempre andaram de helicóptero, sempre usaram. O que era aquele programa Mulheres Ricas que passava na televisão? E tava tudo bem, porque a Val Marchiori pode ter um sapato de 20 mil reais. Mas o favelado querer um tênis de 2 mil, ah, não. Aí tá errado. Nossa, é muito isso. E aí, muitas vezes, a galera não entende a importância, né, do rap aí representando, do funk, né? E aí ainda fica julgando. Eu ia só repetir a frase que uma pessoa que falou, acho que é Evani Maybe. Massa, que reflexão. Nossa, foi assim. E aí, obviamente, antes de eu até fazer um comentário juntamente com uma pergunta, você, nesse seu curso, então, você pega praticamente, você pega tudo dos racionais. Porque assim, você sabe o que eu fiquei pensando? Eu falei, cara, ela deve ouvir a música. Porque é isso, eu não. É, obviamente, né? O som, mesmo se eu ouvisse acho que uma, duas, três, eu nem conseguia essa reflexão. Acho muito por questão de lugar de fala também, sem dúvidas, né? Mas assim, eu fiquei imaginando você olhando cada som. Cara, peraí, é aqui agora, é isso. Então você pegou e você dissecou as músicas racionais e transformou tudo isso numa metodologia para ensinar não só educação financeira, né, Gabi? O que eu achei incrível na sua reflexão é assim, é educação financeira, é economia, e é história, é geografia. Porque a minha crítica, que é o comentário que eu ia fazer, é, eu como professor tenho a BNCC, né, que é a Base Nacional Comum Curricular. E aí tem lá que a educação financeira está nessa BNCC hoje. Ela aparece 6 vezes, eu contei, né? E aí das 6 vezes, 5 é em matemática. Então, como que ainda, né, a galera tem associado que dinheiro ou educação financeira é algo de matemática, sendo que, cara, você não precisa saber. Eu que sou professor de matemática também. Eu falo, gente, para lidar bem com o dinheiro, você não precisa saber da matemática. É uma ferramenta interessante Isso que poderia ser ajuda. trabalhado por português, pela disciplina de língua portuguesa. É Isso o que você poderia acabou ser de dizer trabalhado em também. redação. Isso pode ser trabalhado na disciplina de geografia. Isso pode ser, assim, são muitas as disciplinas que você consegue trabalhar esse tema. Não, e aí você falou, né, dessa parte, é um pouco sobre escolha, é muito sobre finanças comportamentais, né? Que está sendo a área que eu estou até mais estudando, porque assim, eu já caí, né, eu já caí muito no discurso, né, pelos livros que eu comecei a ler, no sentido de ser muito planilheiro, entendeu? Aquele cara de tipo, quando eu comecei, só que eu comecei a entender, cara, não funciona assim. E isso, obviamente, veio muito depois que eu vim para uma escola pública, dar aula em escola pública, começar a entender melhor. E aí foi quando eu comecei a entender que, cara, a melhor coisa, a finanças comportamentais diz muito mais do que você ser esse quadradão, né? Porque é isso, entender que, cara, tá tudo bem você querer isso, tá tudo bem você errar, vai acontecer, é ser humano, né? A gente não é um ser racional todo o tempo que consegue fazer os melhores investimentos, consegue fazer as melhores decisões. Então, assim, cara, eu acho que essa reflexão sua foi genial, porque, assim, é aquilo que eu estou vislumbrando aqui, Gabi. Nossa, é muito esse seu curso, enfim, unir mesmo esforços, porque é um potencial muito grande. Porque hoje, aqui na escola, com meus estudantes, numa maioria, eu estou em Caruaru, né, Pernambuco. Eu sou mineiro, mas eu dou aula aqui. Muitos amam Racionais, amam rap. Nossa, Até hoje não teve um lugar no Brasil que eu fui que as pessoas não conheciam o Racionais. Não teve. Não, E assim, eu acho que é igual você falou, ó, eu acho que a metodologia deve ser muito boa por causa disso, né? Para captar a atenção aí das pessoas, é aqui, né? Enfim, nossa, muito maravilhoso, sério. E aí a pergunta também que eu quero te fazer, agora é mais para uma parte de finanças pessoais aqui, né? Porque como o meu foco é muito tentar levar a educação financeira para educadores, né? Levar muito para o ambiente escolar e tudo mais. Para quem está hoje um pouquinho, né, com a pandemia, eu boto fé que você deve ter recebido um monte de mensagem, né? Gabi, me ajuda, como eu posso começar a me organizar e tudo mais.
qual que é a dica aí que você dá para educadores, né? Como que pode começar aí a se organizar financeiramente? Quais são os primeiros passos para você? O que você diria aí para essas pessoas? Bom, pessoas que querem se organizar financeiramente, conheçam a No Front. Sem Não, se dúvidas. inscreve, ó, é sério, se inscreve no YouTube, no canal da No Front, porque eu tô fazendo um monte de live. Eu tô desde o dia primeiro fazendo live. Então tem muito conteúdo sobre como dar esse pontapé. Mas eu sempre trago a ideia da gente fazer primeiro um diagnóstico. Precisa entender o que está acontecendo. Às vezes a gente não dá para fazer remendo, sabe? A gente ama uma gambiarra, mas a gente precisa entender que às vezes você precisa analisar a situação como um todo para você entender o que você precisa fazer. Então, diagnóstico, entender como é que tá as suas finanças, quais são as suas dívidas, que juros você está pagando, o que tem atrasado, o que está em dia, quanto você tem para receber até o final do ano. Tudo isso é muito importante. Para depois fazer aí um plano de ação, entender aí o que precisa ser ajustado, o que precisa ser modificado e aí partir para ação, assim. Mas a gente precisa ter realmente o passo anterior de parar, respirar, entender o que está acontecendo. Estou vendo que tem algumas alunas da No Front que estão aqui comentando. Marisa, Mari Oliveira, Regiane, muito obrigada. Estou feliz que vocês estão aqui. E é isso, a gente está nessa missão de, através do conhecimento, né? Você, como escolheu o professor para ser sua profissão, sabe muito bem o quanto que a gente acredita mesmo que o conhecimento pode transformar a realidade que a gente vive, né? Acho que se você não acreditasse nisso, não teria largado a engenharia para ser professor. E eu também tenho a mesma crença, sair do mercado financeiro para me dedicar à educação e faria isso mais 10 mil vezes, porque eu acho que é realmente muito importante. E a gente tá com as inscrições abertas para esse curso. Então, galera que quer aprender, se inteirar, entender como se apropriar mesmo. Eu entendo que é a gente se apropriar de um universo que foi negado historicamente para a gente. E a gente conseguir, a partir disso, deixar um novo legado para as gerações que virão, né? Sim, não, sem dúvidas. E Gabi, eu achei muito legal na sua fala também. Eu te achei uma pessoa, né? Já pelos posts eu já estava achando, mas assim, muito consciente do que fala e muito empática, sabe? Eu acho que isso faz muita diferença na abordagem, né? Porque, por isso que eu falei, eu acho que é questão de identificação mesmo, né? Por isso que eu até quis te chamar, porque é aquilo, quando eu comecei, eu falo muito, né, que existe o Guilherme pré-professor e o Guilherme pós-professor. E ainda mais que nem eu falei, né, eu nunca tinha pisado, sendo bem sincero aqui, eu nunca tinha pisado numa escola pública, entende? Não sempre tive uma escola particular, universidade federal boa, de qualidade. Na hora que eu cheguei lá, eu falei, nossa. E assim, é tanto potencial ali que, nossa, a resposta para mim tá ali, né? E aí foi muito legal que ontem eu vi uma live também de uma professora que eu admiro muito, que ela fala, né, que ser professor é uma decisão política, não é uma questão política partidária, mas política de você escolheu a coletividade, né? E eu acho que você, enquanto porque você é uma educadora, né? Então você também, sem dúvidas, né, escolheu essa coletividade. E, Gabi, uma última pergunta aí no final, assim, né, pra gente encerrar, deixar, porque eu acho que por causa do tempo mesmo, né? E eu, em moto fé, que você deve estar aí cansadérrima, né? E Não, eu tô assim, boa. Chega uma hora que você engata, que você vai que vai, então, entendeu? Que nem então, fazer então, exercício. então tá bem, então, ótimo. Eu, eu boto fé que às vezes, no curso que você tem, né, e também às vezes em bate-papo com o pessoal, a gente sabe do tabu que é às vezes falar de dinheiro, né? Então, assim, para quem está assistindo aí, não só educador, porque às vezes a pessoas que estão assistindo aí têm dificuldade de falar isso em casa, né? Tem dificuldade de falar isso com amigos, casais, enfim. Qual que é a dica também que você dá, uma ideia, para que a pessoa possa começar a falar sobre dinheiro, né? Começar esse assunto que a gente sabe que é, né, uma bandeira nossa tão importante. Como que você falaria aí? Qual que seria a dica? Bom, eu acho que essa pandemia, ela provou pra gente que o imprevisível pode acontecer a qualquer momento. Então, eu acho que a partir dessa experiência de tudo mudando da noite pro dia,
a gente realmente precisa entender a importância de a gente trabalhar a questão da reserva de emergência, a gente trabalhar essa questão das finanças, porque é isso que dá para a gente condições de manter a dignidade num momento como esse. Teve milhões de pessoas que ficaram sem renda da noite para o dia, pessoas que voltaram para a fome da noite para o dia. Então, em nome de que isso não nos acometa e não nos acometa a nossa família, é fundamental que a gente consiga se organizar nesse sentido. Porque a gente tem governos cada vez mais liberais e conservadores no poder, e eles não estão preocupados com a base da população, eles estão preocupados com o topo da pirâmide. E por esse motivo, é também uma tarefa política a gente organizar as nossas famílias, a gente organizar as nossas comunidades. Eu acho muito louco como a gente está no momento que as pessoas têm medo de falar de política. Não, mas não é. Eu tava vendo, eu tenho um amigo jornalista que ele falou que ele foi cobrir as manifestações dos motoristas de aplicativo. E aí o menino virou para ele e falou assim: Isso aqui não é política, não, é pela nossa vida. Tipo assim, cara, se uma manifestação por direitos trabalhistas não é político, eu não sei mais o que é político. Mas a gente está num momento de negação da política, né? As pessoas acham que falou de política, tá falando de coisa ruim, E e de não é, ataque, né? gente. A política, ela fala sobre o nosso convívio em sociedade. Enquanto a gente viver em sociedade, a gente vai ter política. E aí é o ponto, o quanto a gente vai se apropriar disso, ou a gente deixar esse universo, que é o universo também da economia, na mão de meia dúzia de pessoas. A gente tem 6 pessoas no Brasil que detêm a renda de 100 milhões de pessoas. É um relatório da Oxfam, isso. Isso é muito sério. Isso é muito sério. É um nível de concentração de renda que quase não existe em nenhum outro lugar do mundo. Então a gente precisa falar sobre isso. Precisamos trazer essa perspectiva. E eu acredito muito que essa é a chave para a gente conseguir construir um outro referencial, ou pelo menos deixar condições melhores para as próximas gerações. Sim, nossa, sem dúvidas. E, Gabi, agora que a minha última perguntinha para você é seguinte, eu não sei se tem algum estudante meu assistindo, isso é legal, se tiver, dá um eu, professor. Mas assim, se você pudesse aí voltar no tempo, né, e dar um conselho para a Gabi, que meus estudantes eles têm aí de 13 a 16, 17 anos e tal. Qual conselho você daria aí para a Gabi, né, sobre questão de vida, mas em relação às finanças também? Eu diria para nunca limite o seu sonho pela questão financeira. Você pode não ter dinheiro hoje para realizar o seu sonho, mas se você se organizar, tudo é possível no longo prazo. Então, eu tinha o sonho de ir para a África, eu não achava que isso era possível, e eu juntei dinheiro por 2 anos e isso foi possível. Porque na quebrada a gente, às vezes, por não ter referencial de pessoas que contando uma história de sucesso, a gente acha, não vai ser muito difícil, não vai dar. Então, assim, nunca deixe a estrutura limitar o seu sonho. E 2, pode crer que esse negócio de guardar dinheiro é real, oficial. E se você começa a juntar dinheiro quando você tem 15, 16, 17 anos, isso faz uma diferença gigantesca quando você chega nos 30, 40. Então, eu sei que é difícil quando a gente é jovem, a gente não tem noção de longo prazo. Mas mesmo assim, que a gente use a nossa preocupação com os nossos pais para pensar em futuro. Sabe? Massa. Eu acho Se algum estudante meu está aí, eu vou cobrar depois que esteja escrito no caderno esses 2 conselhos, tá? E se você está assistindo essa gravação também, meu querido estudante, você vai ser cobrado também, tá? Gabi, no mais, assim, aqui não apareceu ainda, né? Mas deve estar faltando uns 5 minutinhos. Eu quero, assim, agradecer muito Clica você. no ao vivo que você consegue ver. Ah, nossa, aí é... Nossa, Gabi, tá... Não, tá de... É 1 hora, né? Isso. É que você viu, né? É minha segunda live, né? Então eu sou novo nesse universo de lives. Não, dá tempo aqui de mais uma perguntinha. Só porque eu vi que a Evani colocou, que eu acho que é um assunto interessante também. Porque ela falou, né, de questão de ser investidora, né? Mas sua abordagem super interessante e tudo mais. E aquilo que eu quero, do ponto... Deixa eu terminar de ler aqui, né?
Acho justo. Sou investidor, mas sou verdade sobre economia, finanças é muito necessário do ponto de vista da negritude, precisamos dessa perspectiva. E eu acho que a questão também, né, Gabi, não só da parte de negritude, mas de ser uma mulher falando também. Eu vi uma live hoje, agora há pouco, da Esther Duflo, eu acho que é a que ganhou o Prêmio Nobel da Economia 2019, acho que foi a mulher mais jovem a ganhar, e ela está fazendo um trabalho sobre redução de pobreza, né? E aí uma das perguntas que fizeram na entrevista para ela é sobre exatamente da importância de ter mais mulheres na economia. E aí, olha a coincidência, eu falei, cara, olha, eu tô vendo ela e hoje vou entrevistar uma economista, mulher, fenomenal. E assim, aí, só para eu voltar aqui na minha pergunta, porque ela falou a questão de investimento, né? Para educadores, né, em si, todo mundo que está assistindo, na verdade, é mais porque é mais do meu público que eu converso, né? O que você recomenda para iniciar investimentos? Eu não estou falando se bem o ativo em si, mas assim, até mesmo para se preparar, os passos para começar a investir, né? Porque às vezes a gente fica perdido de tanto de notícia, propaganda que tem, né? E aí a pessoa trava, né? Eu mesmo já travei, quando eu comecei, eu travava. Nossa, não sei se eu começo por ali. Onde você acha que é um bom caminho para começar em um investimento mais seguro, investimento assim, para a pessoa iniciar nesse mundo? É sempre a renda fixa o ponto de partida de qualquer investidor. Não dá para você querer começar na renda variável, comprando ação, Bitcoin ou sei lá o quê. Vai começar na renda fixa, títulos públicos é uma ótima forma de você começar. Tem uns simuladores no site do Tesouro Direto que você consegue lá simular, é bem legal. Tem CDBs, tem LCIs, que são letras de crédito imobiliário, você pode usar. Acho que esse é o caminho ideal. Importante entender que, cara, você precisa buscar conhecimento, porque todo mundo que virar para você e falar, olha, esse é o melhor investimento do mundo, essa pessoa provavelmente tem conflito de interesse. Ela ganha comissão, porque assim, na prática não tem o melhor investimento do mundo, tem o que serve para sua realidade, para sua carteira. Então, o principal investimento que a gente faz é em conhecimento para a gente ter domínio do que a gente está fazendo, sabe? Eu acredito muito nessa chave, domínio e segurança do que a gente está fazendo, para a gente ter aí essa tranquilidade conforme a gente for envelhecendo. Tô vendo que chegou um monte de gente aqui, que agora tem 21 pessoas. Então eu também eu olhei e falei, galera, quem chegou depois vai estar lá no Instagram, tá? Eu vou deixar, vai estar salvo. Eu recomendo muito. Vocês vão ficar assim de queixo caído na hora de ver aqui as reflexões e os ensinamentos da Gabi, viu? Recomendo demais. E, Gabi, quer deixar alguma, que agora aqui tá, realmente, falta 5 minutinhos, né? Aí eu vou até te agradecer demais mesmo, tá, Gabi, de ter aceitado o convite. Saiba que quando você só mandou aquele simples e-mail, sim, topo, fiquei muito feliz, muito feliz. Tava aqui meio ansioso, né? A gente fica ansioso, né? Não estou acostumado a fazer esse mundo de lives ainda. Mas agradecer muito, parabenizar você pelo trabalho. Enfim, a gente vai manter o contato, espero que a gente mantenha esse contato aí, principalmente para eu aprender muito, e é aquilo, né? A gente cada vez mais levar a educação financeira, e como você mesmo diz, gosto de dizer também, não é a coisa mais importante do mundo, mas sem dúvidas, né? Tem que separar um tempinho para pensar no dinheiro, porque ele faz parte do dia a dia, faz parte dos nossos sonhos, enfim, empoderar a galera financeiramente, né? E eu deixo aí para você encerrar com uma mensagem, fala aí do seu canal, fala do curso, por favor. Aproveita que tá com bastante gente aí, a galera tem que saber disso que você faz. Certo, satisfação todo mundo que está aqui acompanhando. É uma honra estar podendo compartilhar conhecimento. É cansativo, mas sabe, a gente poder realmente ajudar alguém que está atormentado, porque essa é a palavra, quando a gente fica sem dinheiro, a gente fica, tipo, mal emocionalmente. Então, só de poder estar compartilhando um pouco do que eu aprendi com as pessoas e ajudando nesse momento difícil, isso já me paga e já me traz muita realização. Então, quero agradecer muito esse convite. Dizer que estão abertas as inscrições do curso de Educação Financeira Sem Neurose, onde eu aprofundo todas essas questões que eu trouxe aqui e outras mais. Então, para quem quiser se inscrever, é só acessar www.nofront.com.br/liberdade. E aí lá no nosso site tem todas as informações para se inscrever. Nesse curso eu abrindo uma oportunidade exclusiva para quem se inscrever no curso,
que é de uma mentoria em grupo comigo. Então, vou me encontrar uma vez por mês com esse grupo até o final do ano, para a gente conseguir aí construir essa autonomia financeira. E no mais, eu quero te agradecer muito, dizer que estou à disposição. A gente tem uma missão muito próxima e vamos conversar sim, porque é isso. Requer um trabalho muito grande a gente mudar a realidade que a gente está vivendo nesse momento. A gente sabe que hoje o gerente do banco é o maior informante financeiro da população e isso gera problemas gigantescos para todo o ecossistema, né? Então, vamos continuar conversando sim. E o pessoal que está seguindo aqui, segue no front e bora continuar trocando essa ideia, porque a missão é longa e o que eu quero ver é a gente estando mesmo num outro lugar economicamente, sendo capaz de viabilizar outras coisas, sabe? Boa. E, Gabi, só uma coisa que eu lembrei aqui agora, que eu acho que vai ser legal para encerrar. Tem alguma sugestão? A gente já falou aqui, né, do seu curso, mas tem alguma sugestão para a galera que quer começar a entender mais de finanças e economias, de livro, um filme, música também, recomendar alguma música? Gente, dá uma olhada nessa música, reflete. Eu gosto muito, para reflexão, eu recomendo muito um disco do Emicida que chama Dons e Cabra e a Revolução Silenciosa. É um disco do Emicida que ele gravou, primeira vez que ele foi para gringa. E eu acho um disco muito legal para a gente pensar essa questão do empreendedorismo, da nossa relação com dinheiro. Eu leio muita coisa, mas para ser sincera, eu não leio sobre educação financeira. É um negócio muito engraçado. Eu leio sobre outras coisas, né? Então, livro sobre educação financeira, eu não sou a melhor pessoa para indicar. Em breve vai ter o meu. Ai, pessoa metida, né? Comprei o meu livro. Mas por enquanto não tem meu livro. Então é isso. Eu tenho mais música e filme, O Pai da Black Music. The Black Godfather tem lá na Netflix. Esse filme é embaçadíssimo. Pra gente entender mesmo o que que vale, né? Nessa vida. Quanto é que vale o show. E tem algum livro de economia em si? Porque assim, às vezes Aí tem um monte. Tem um mas tem monte. Tem algum que uma... você recomenda aí para começar, alguém que às vezes se interessa pelo tema, você acha uma linguagem mais tranquila? Cara... Nossa, eu tô imaginando 250 livros você olhando aí em frente, porque você tá olhando. Mas tá um negócio mais ou menos assim, viu? Eu só não vou mostrar porque tá muito zoneado, sabe? Mas, como eu tô escrevendo meu mestrado também, tipo, tem um monte de livro espalhado aqui. Ó, vou falar pra você que não é tanto sobre... Ai, meu Deus. Não é tanto sobre economia... Quer dizer, não é sobre... eu vou trazer o livro que eu... vamos pegar a Angela Davis. A Angela Davis, ela ajuda a gente nessa... Mulheres. Gente, essa eu peguei muito de surpresa, foi mal, viu, Gabi? Mas, enfim, né? Não, acontece nas melhores famílias. Então, esse aqui é o Mulheres, Cultura e Política da Angela Davis. Mas tem o Mulheres, Raça e Classe, que eu acho que é assim um ótimo ponto de partida para quem quer. Aqui, achei. Aqui é tipo uma catapulta, sabe? Você tira uma coisa e sai caindo tudo. Quem nunca, né, Eu menina? imaginei exatamente isso. E aí, esse aqui é o Mulheres, Raça e Classe, que é muito legal. Eu diria que esses dois livros, eu sou uma economista ortodoxa também, né? Então, heterodoxa, ortodoxa não, Deus me livre. Então, eu leio muita historiografia, leio muita história, muita sociologia, muitos antropólogos. E eu recomendo também um livro que chama Crises, Manias e Depressões, legal, para a gente refletir sobre esse momento de crise econômica que a gente está vivendo. Ótimo. Como eu não me preparei para pensar nesses livros, é isso que saiu agora. Não tem problema. Agora é isso, apareceu aqui 20 segundos. Gabi, obrigado. Estamos esperando aí, então, o seu livro, tá? Letras, reflexões, vai ser um sucesso. E o meu disco também, né? Tá todo mundo querendo que eu Isso. cante. Vou querer autografado, tá? Pode deixar. Valeu, até mais.